para mim é uma experiência que se renova, porque já são 12 lançamentos, já são 12 livros publicados, né? E eu tenho uma curiosidade de saber como é que é para a professora Maria Elizabeth Sanches estar lançando o primeiro livro e o que é a proposição desse livro. Bom, primeiro, lançar um livro é uma coisa muito importante na vida de qualquer professor, especialmente se ele também é um professor pesquisador. E essa experiência se deu justamente pelo contato que eu tive com vários documentos sobre o movimento dos escritores independentes de Pernambuco. Foi um movimento que aconteceu na década de 80, especificamente, e esse movimento ele teve uma particularidade muito interessante que me chamou muita atenção, que foi o fato deles levarem a poesia para a rua. Eu achei isso muito interessante, porque aproximou o povo da poesia. E também percebi que ele era um movimento que foi dado a ele pouca visão, pouca visibilidade. E achei importante trabalhar esse tema na minha dissertação de mestrado. Então eu fiz a pesquisa, aproveitei bastante documentos, né, que você tinha em seu arquivo pessoal, para trazer à luz o que foi esse movimento. Nesse livro eu faço uma abordagem, nós fazemos, que foi em parceria com o Eduardo, nós fazemos uma abordagem mais histórica, mais para mostrar mesmo como aconteceu esse movimento, de onde que ele se originou, por que ele se originou e as características gerais do movimento. Mas ainda temos um projeto aí pela frente, né? O projeto, na verdade, envolve a publicação de 3 tomos, né? Esse primeiro tomo, digamos, foi realmente um resgate histórico, né, do movimento independente, mas como a Beth falou, né, era um movimento assim, muito eclético, um movimento que tinha não só o pessoal da poesia, mas tinha alguns prosadores, tinha o pessoal que estava envolvido com música também na época, né? E efetivamente foi um movimento que resgatou essa coisa da tradição, né, da oralidade da poesia do Nordeste. Então aqui, por exemplo, nessa reportagem de capa, né, do Diário de Pernambuco da época, né, mostra, né, na fotografia, né, a reportagem da Leda Ribas, um recital de rua que foi feito e que era feito tradicionalmente pelo movimento todos os sábados na frente das lojas americanas, né? Um dado curioso é que o povo das lojas americanas jogava água lá de cima, em cima dos poetas, para que os poetas saíssem, né, da rua e saíssem de frente da loja, né, ou da frente da loja. E nós não saíamos, né? Então o movimento ele não teve apenas uma localização em Pernambuco, mas claro, para falar dele em âmbito nacional, nós teríamos que ter pelo menos mais uns 2, 3 volumes, né? E realmente o processo editorial é muito difícil, né? Por isso que eu perguntei como é que você estava se sentindo, né? Porque é um desgaste, né, que você passa para publicar um livro. E um livro dentro do estado de Rondônia ainda né, para muitos, uma coisa inacessível, né? Então, eu vejo assim que a parte documental que você trabalhou, né, e que você resgatou lá dos arquivos, né, ela ainda tem muito para revelar, né, no que diz respeito não só ainda a parte da história, mas também a parte da produção literária em si, quer dizer, uma abordagem, né, dos autores, dos livros que foram produzidos nessa época, né? Ontem mesmo eu postei no Facebook um poema, né, do meu primeiro livro e a capa, né, do livro, né? E aí eu recordei que eu estava com aproximadamente 18, 20 anos, né? Quer dizer, éramos jovens demais, né? E estávamos ali num período muito difícil, que ainda era o período de reminiscências ali, ainda não tinha terminado a ditadura, que foi o final dos anos 70 e começo dos anos 80,
Então o movimento para mim foi uma marca, né? Foi uma marca assim na minha vida, na minha formação, e que você brilhantemente resgatou para fazer o trabalho de mestrado. Minha contribuição, né, no livro foi exatamente de olhar, de ver, de formatar algumas questões, mas basicamente, quer dizer, o cerne do livro, né, a base é a sua dissertação de mestrado. Essa ideia também se reforçou muito de escrever sobre, porque durante as viagens, inúmeras viagens que a gente fez a Recife, sempre a gente tinha contato com pessoas que iniciaram, ajudaram junto com Eduardo, Fátima Ferreira. Eu percebi nessas conversas a dificuldade que eles tinham em contar essa história. Porque um contava de uma maneira, o outro contava de outra. E especialmente a poetisa Fátima Ferreira, ela tinha muita preocupação com isso. Ela queria, de alguma forma, contar qual era a verdadeira história. Por isso a gente pediu, né, que ela fizesse a apresentação desse livro. E numa das conversas eu disse para ela, mas Fátima, se existe essa necessidade, então tem que fazer uma obra voltada para o histórico. A gente precisa resgatar a história deles, dos independentes, e comprovar com documentos. E foi exatamente o que foi feito nesse livro. Primeiramente na dissertação e depois no livro. A Sônia Sampaio, né, que é a professora Sônia. A professora Sônia Sampaio, a professora doutora Sônia Sampaio, né, a nossa colega dentro do Departamento de Letras, ela é quem faz a orelha do livro. Né, e ela pega muito bem esse eixo que a Beth está colocando. Ela consegue captar exatamente a essência do livro. Né? E assim, o texto que ela escreveu de orelha foi perfeito. É exatamente isso. Ele traduz exatamente o objetivo, o que o livro pretende passar. E isso, depois que a dissertação foi apresentada, defendida, ela passou a ser referência para muitos outros acadêmicos, porque realmente o movimento dos escritores independentes tem pouca produção na parte mais teórica, tem muita produção de criação. São inúmeros poetas com uma obra vasta que, assim, é um campo de pesquisa na área da literatura riquíssimo. Você tem como abordar várias vertentes, várias linhas dentro. E justamente por isso, porque o movimento, ele agregou, como é que eu vou explicar? Diferentes tendências. Ele não tinha um cânone, ele não exigia, ele não tinha um estilo pré-definido. Então ali tinha os emboladores, ali tinha os sonetistas, enfim, você encontra vários tipos de obra. Os marginais. Os marginais. Então você encontra, é muito eclético, de fato. E aí eu disse, não, é por aí. E na verdade a época até teve alguma resistência dentro da própria universidade sobre o meu trabalho. E nesse ponto eu sou muito grata ao professor Miguel Nenevê, que foi o meu orientador. Quando surgiram assim algumas resistências, eu disse, o que você, orientador, pensa sobre isso? Ele disse, não, eu escolhi o seu projeto justamente por isso, porque você foi buscar o não canônico. Então a gente precisa mostrar exatamente isso, que existem boas obras, bons autores, bons poetas, mas que estão ali à margem. E você está resgatando isso, por isso que eu gostei do seu projeto. E assim a gente tocou para frente, e de lá para cá, com essa procura, né, acadêmica mesmo, como referência à dissertação, a gente disse, não, a gente tem que produzir o livro. Aliás, o livro é nesse formato, né, que é um formato tradicional do livro, mas ele também já está no Facebook, em formato e-book, para as pessoas que quiserem acessar e não quiserem, digamos, adquirir o livro
né, no formato tradicional, existe o e-book, está no meu Facebook, né? Isso é também uma forma de tornar essa história mais acessível também pelo e-book, né? A gente sabe que nem todo mundo consegue, né, adquirir o livro, né? físico. Mas eu espero com sinceridade que todos, né, os meus alunos, amigos, os colegas professores estejam aqui no auditório da UAB na próxima quinta-feira, né? Às 17 horas. Né? E o mais importante do livro é que a gente possa fazer o convite para todos os professores, alunos, a comunidade de forma geral que goste de poesia e que goste de cultura de forma geral, para participar do lançamento do livro, que vai ser no próximo dia 4, às 17 horas, aqui no campus da Unir, no auditório da DIRED, Diretoria de Educação à Distância, que fica atrás da Biblioteca Central. Então estão todos convidados.